Nos últimos dias, o mercado brasileiro foi surpreendido com uma notícia que preocupou muita gente. Investidores perderam até 93% do valor investido em produtos que eram vendidos como seguros, os chamados COIs, Certificados de Operações Estruturadas. Essas aplicações ligadas a grandes empresas deixaram muita gente frustrada. E o pior, tudo dentro da lei, com contratos assinados e cláusulas bem definidas, porém pouco compreendidas pelos investidores. E hoje eu quero te explicar o que está por detrás desse tipo de produto, por que tanta gente caiu nessa armadilha e qual que é o caminho mais seguro para quem quer investir com clareza, ética e sem conflito de interesse. O COI, Certificado de Operação Estruturada, foi por muito tempo vendido como um produto inteligente que prometia unir o melhor da renda fixa com o melhor da renda variável. Na prática, os COIs são estruturas que misturam diferentes tipos de ativos, nos quais podem ter ações, moedas, índices, taxas de juros, tudo junto dentro de uma única aplicação. A grande promessa era o chamado capital protegido, ou seja, os COIs com capital protegido, mesmo em cenários que não fossem favoráveis, teriam a proteção desse capital principal que o investidor aplicaria e ele, pelo menos na pior das hipóteses, sairia com o valor principal aplicado de volta. Mas essa proteção sempre dependeu de condições contratuais e principalmente da saúde financeira dos emissores dos títulos que serviam de base para os COIs, o que a gente chama de ativos subjacentes. O problema é que a maioria das pessoas nunca entendeu o que realmente estava comprando quando investiu em COIs. E esses produtos foram sendo vendidos como ativos de renda fixa, seguros e previsíveis, mas que na verdade, verdadeiramente, envolvem risco de crédito, risco de mercado, muito parecido com renda variável e que em alguns casos o investidor pode perder tudo que ele investiu. No caso do recente grande problema dos COIs, dos investidores que perderam até 93% do capital investido, as empresas emissoras dos títulos de dívida que serviam como ativos subjacentes a esses COIs passaram a enfrentar crises financeiras. E os papéis, então, emitidos, esses títulos de dívida dessas empresas, perderam valor de mercado. Nem precisou de calote, só a incerteza de pagamento por parte dessas empresas emissoras desses ativos subjacentes destruiu o valor desses ativos que serviram como base para emissões de COIs. E o resultado disso tudo, você já sabe. Os COIs atrelados aos papéis dessas empresas que passaram por dificuldades financeiras dispararam gatilhos de vendas antecipadas. E com isso, os investidores receberam apenas entre 26% e 37% do que haviam aplicado. E o mais grave é que esses produtos não têm a proteção do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos. Via de regra, não tem liquidez antes do vencimento e, por isso, em muitos casos, o investidor não pode vender antes do vencimento, mesmo com um prejuízo. É o pior cenário de todos. Risco alto, incertezas, pouca transparência e nenhum controle sobre o seu próprio dinheiro. Mas por que será que tanta gente entrou nesses produtos? A resposta está em como o mercado financeiro é estruturado. Muitos assessores e instituições são remunerados por comissões, ou seja, quanto mais vendem determinado produto, mais eles ganham. E os COIs pagam comissões altíssimas. Então, em vez de o foco ser o que é melhor para o investidor, para o cliente, o foco virou o que gera mais receita para quem vende, ou seja, o assessor. E isso cria o que eu chamo de uma indústria de conflito de interesse, em que o cliente acha que está recebendo uma orientação personalizada, mas na verdade ele está sendo direcionado para o produto que mais beneficia o intermediário. E ainda há um outro ponto, a complexidade de entender esses tipos de ativos. Os documentos que são divulgados sobre os COIs muitas vezes têm dezenas de páginas, termos técnicos e fórmulas que pouquíssimas pessoas entendem. O investidor médio comum, então, ele não sabe praticamente nada do que estão oferecendo para ele e confia na palavra do assessor. Então, mesmo quando a informação tecnicamente está lá, ela não é clara o suficiente para quem não é do mercado financeiro. Isso é um desequilíbrio completo, enorme, entre quem vende e quem compra. E esse caso recente dos COIs, então, e das perdas aí que muitas pessoas tiveram, deixam lições importantes para nós investidores. A primeira, nunca invista em algo que você não entende completamente. O próprio Warren Buffett, considerado por muitos o maior investidor de todos os tempos, já falava sobre isso. A segunda lição é o seguinte: entenda como o seu assessor ganha dinheiro. Se o assessor ele trabalha de graça para você, pode desconfiar que ele está recebendo alguma comissão por algum produto que ele está te vendendo. E a terceira lição é: desconfie de promessas de alta rentabilidade com risco sob controle. Não existe almoço grátis no mercado financeiro. Rentabilidade e risco sempre caminham juntos. Se alguém está te oferecendo uma taxa de rentabilidade extremamente atrativa, pode saber que existe um risco maior. Não existe mágica. E se você está investindo em algo que te oferece uma taxa boa, sem saber sobre o risco, você é o desavisado dessa história. Agora, existe um outro caminho. Existe um modelo que coloca o investidor no centro das decisões, sem conflito de interesse. E é o chamado modelo cooperativo. A Unicred, por exemplo, ela é uma instituição cooperativa com mais de 36 anos de história e parceira aqui do meu canal. Dentro da Unicred, o cooperado ele tem acesso à ZIM, que é a plataforma de investimentos mais completa do cooperativismo, em que é possível investir em ativos de renda fixa, renda variável e muito mais. Lá você investe com sugestões imparciais, pensadas para o seu perfil, equilibrando risco e retorno.
Na Unicred, o cooperado, ele é dono do negócio, ele participa das decisões e dos resultados e tem atendimento personalizado, contando com especialistas que realmente cuidam do patrimônio com ética e responsabilidade. Fora dessa engrenagem que eu trouxe para vocês do lamentável conflito de interesses. Essa lição sobre os COIs e perdas de quase 100% do capital investido dos clientes nos trazem grandes lições e é importante que você aprenda com elas. O mercado financeiro está cheio de promessas, mas poucas instituições que realmente colocam o investidor em primeiro lugar. Por isso, antes de decidir onde investir, avalie não só o produto, mas também a instituição onde você está colocando seu dinheiro e quem está te orientando. Procure, prestigie e priorize quem tenha compromisso com transparência e alinhamento com os interesses de você. E fica aqui então, inclusive, o convite para você conhecer a Unicred e a Zin pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. Invista onde você é o dono e não apenas o cliente. Esse era o recado que eu gostaria de deixar para você no vídeo de hoje.